Olá pessoal, vamos lá? Então vamos dar sequência no assunto de cinemática, matéria que a gente está trabalhando dentro da física, né? É continuação da aula, tá certo? Só que eu fiz em 2 vídeos separados, eu acho que para ir devagarzinho, né? Vamos devagar, tá ok? Então hoje a gente vai falar, nesse momento a gente vai falar sobre velocidade média, ok? Vamos ver? Então, o que seria a velocidade média? Olha lá, a velocidade média é a razão entre o deslocamento efetuado e o intervalo de tempo. O que é a velocidade média? Resumindo, né? A velocidade média é a distância percorrida por uma pessoa, por um objeto ou por algum animal, por exemplo, em função do tempo. Então, a velocidade tem a ver com o quê? Com a distância percorrida e o tempo gasto nessa corrida, tá certo? Então a gente pode dar exemplo, vários exemplos, né? Então uma pessoa correndo, ela tem uma velocidade média? Sim, você pega a distância que ela percorreu e divide pelo tempo que ela gastou, tá certo? Um carro, como que eu calculo a velocidade média dele? Calcula a distância que ele percorreu e divide pelo tempo. Por exemplo, o radar, que a gente chama erroneamente, né? A gente fala que é radar, mas na verdade a maioria deles não são radares, são chamados de lombadas eletrônicas, a forma correta. Então essas lombadas eletrônicas que tem na rodovia, tá? A maioria deles são lombadas eletrônicas. Se você observar, olhar no chão, tem uns riscos no chão e ali tem sensor. E aí o que acontece? Esse sensor aciona um cronômetro, vamos dizer assim, na hora que você passa no primeiro sensor e trava o cronômetro na hora que passa no segundo sensor. Aquela distância ele já sabe, é fixa, daí ele pega a distância e divide pelo tempo. E aí ele sabe a velocidade que o carro passou. Isso é lombada eletrônica. A do radar é um dispositivozinho que fica na pista, um tripézinho meio que escondido. Daí é outro formato para calcular a velocidade, tá certo? Então, como é que eu faço para calcular a velocidade média, por exemplo, de uma pessoa correndo? Vamos supor numa quadra, né? Você pega a distância que ele vai percorrer nessa quadra e dividir pelo tempo que ele gastou, né? A velocidade média é a distância dividido pelo tempo, tá ok? Isso é a velocidade média. Eu posso calcular a velocidade média de qualquer objeto. Sabendo a distância que ele percorreu e o tempo que ele gastou, você consegue calcular. E aí, na física, o que acontece? Nós temos fórmulas, tá? Para calcular essa velocidade média. E aí, o que você tem? Ó, observa. Vm, o que vai significar velocidade média? Vm quer dizer velocidade média, tá certo? O que significa ΔS? Esse delta é o delta da matemática. Eu não sei se vocês estão aprendendo já a equação de segundo grau. Só que o delta da matemática é diferente do delta na física. Como essa aqui é uma letra grega, o que significa esse delta aqui? Toda vez que tiver esse delta, significa que é variação. Quer dizer que está mudando. E o S? O S é o espaço, tá? Porque vem do inglês, tá certo? Space. Então, é a variação do espaço. E o ΔT, né? ΔT é a variação do tempo. Então, essa é a fórmula para calcular a velocidade média. Você pega a velocidade média é igual a distância que ele percorreu dividido pelo tempo. Tá? Olha para vocês entenderem mais ou menos. Vamos supor que eu tenho uma formiguinha que ela está andando numa mesa e aí ela anda 5 centímetros em 2 segundos. 5 centímetros em 2 segundos. Qual que é a velocidade dessa formiguinha? 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, porque são 5 centímetros em 2 segundos. 5 dividido por 2 dá 2,5. Ela anda 2,5 centímetros por segundo. Isso é velocidade média, é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular a velocidade média. E aí eu passei para vocês 3 exemplos. Vamos trabalhar cada um deles? Olha lá o primeiro exemplo. Tá? Faça o resumo, copie esses enunciados, tá certo, gente, no caderno. Ó, um corredor percorre 100 metros em 10 segundos. Determine sua velocidade média. O que eu acho importante, interpretação de texto, anotar os dados no cantinho
e depois resolver o exercício. Então vamos lá. O que eu sei? Que o ΔS meu vale 100 metros. Por quê? Porque ΔS é a distância, tá certo? O que mais que eu tenho? 10 segundos. O que é esse 10 segundos? É o tempo, não é isso? O tempo para ele percorrer esses 100 metros. O que está faltando? Está faltando o meu VM, não é isso? Qual que é a minha fórmula? Vou voltar aqui para vocês verem. A minha fórmula é essa aqui, ó. VM igual ΔS por ΔT. O que eu tenho que fazer toda vez? Anotou os dados? Coloca a fórmula. VM igual ΔS por ΔT. Depois, o que você tem que fazer? Já anotei? VM ΔS ΔT? Substitui. Vou fazer aqui na frente, mas eu acho melhor vocês no caderno vocês vão fazendo embaixo, tá certo? Faz aqui, depois essa parte aqui coloca embaixo e depois a outra embaixo. Então vamos lá. Resolução. Você tem o VM? Não. Então fica VM mesmo. É igual a matemática. Só que no lugar de x a gente usa VM. O ΔS. Quanto que vale o ΔS? Você não falou que o ΔS vale 100? Então, ΔS vale 100. Está aqui. Dividido, não é isso? Por 10. Dividido por 10. Que é o ΔT. Quanto que é 100 dividido por 10? 100 dividido por 10 é 10. Qual que é a velocidade média, então? 10 metros por segundo. Metros por segundo por quê? Porque a distância estava em metros e o tempo em segundos. Significa o quê? Que a cada 1 segundo ele vai andar 10 metros. Certo? Por isso que a velocidade média dele é de 10 metros por segundo. É uma média, tá? Não quer dizer que ele sempre teve essa velocidade. Em algum momento ele pode ter tido uma velocidade maior, em algum momento ele pode ter uma velocidade menor. E aí a média dele é de 10 metros por segundo. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. Exemplo 2. Uma criança sai de sua casa às 7 horas. Chega na escola às 8 horas. Sabe-se que a distância entre sua casa e a escola é de 4 km. Qual a sua velocidade média? Então vamos lá. Que informações eu tenho aqui? Distância. A minha distância é de quanto? 4 km. Quanto tempo eu gastei para chegar? Que a criança gastou para chegar na escola? Das 7 às 8. Então ela gastou quantas horas? 1 hora, não é isso? Das 7 às 8? E aí está faltando a velocidade média. Eu quero descobrir a velocidade média. Qual que é a minha fórmula? VM igual ΔS por ΔT. Certo? Vamos substituir os valores? O meu ΔS vale 4. Meu ΔT vale 1. 4 dividido por 1, 4. Qual que é a velocidade dele? 4 km por hora. Não é metros por segundo, é km por hora, porque eu trabalhei em quilômetros e trabalhei por hora. Tá certo? 4 km por hora. Essa é a velocidade média dessa criança. Tá ok? Tudo bem? Este é o segundo exemplo. Vamos ver o terceiro exemplo um pouco diferente? Esse vai ser um pouco diferente. Vamos ver? Um carro sai de Campinas com destino a São Paulo, com velocidade média de 100 km por hora. Sabendo que a distância entre as cidades é de 150 km, qual que é o tempo gasto na viagem? Então vamos lá. Informações. Qual que é a distância? A distância é 150 km. Você tem o tempo que gastou a viagem? Não. É o que eu quero descobrir. E agora eu te dei a velocidade média. Quanto que é a velocidade média? 100. Não é isso? Agora mudou o formato do exercício. Vocês estão vendo isso? A fórmula não muda. Como é que fica a fórmula? Olha lá. VM igual ΔS por ΔT, tá certo? Só que a posição dos valores não muda, né? O VM não vale 100? Não é isso que está falando aqui, ó? Então, no lugar do VM, eu coloquei 100. O ΔS não vale 150? Tá aqui, ó. 150. E o ΔT eu não tenho. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Matemática. Vocês já estudaram isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma regrinha de 3, ó. Você vai multiplicar em cruz. Tá certo? Quando não tem nada aqui, o que significa? Que vale 1. Não é isso? Então, o que acontece? Você vai multiplicar em cruz, né? 100 vezes ΔT e 1 vezes 150.
né? Na verdade, o que você pode fazer? Você pega esse ΔT, joga ele para cá, tá certo? E traz o 100 para baixo aqui, tá certo? O ΔT vem para cá e o 100 vem para baixo. Daí fica ΔT igual a 150 dividido por 100. 150 dividido por 100 é 1,5. Quer dizer que ele vai demorar 1h30 para chegar em São Paulo. 1h30, se eu quiser falar em minutos. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Isso é velocidade média, tá? Eu sei que é difícil, tem que estudar, tem que refazer, ver os exercícios, rever os exercícios, faça novamente, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Então, pessoal, velocidade média é isso. Aguardem os exercícios e até a próxima.